Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, CBFT 115, Biologia de Micro-Organismos, e hoje nós vamos trabalhar com o tema de vírus. Veja bem, não vamos falar sobre doenças virais, mas sim sobre vírus, características básicas, estrutura, replicação, diferenças entre os vários tipos de vírus. Então é uma aula introdutória para que a gente possa compreender esse universo de estruturas conhecidas como vírus. Muito bem, antes de mais nada, o que é um vírus? Então existe muita polêmica a respeito disso. Uma das questões é exatamente, os vírus, eles são seres vivos ou não são seres vivos? Para que a gente possa responder isso, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é vida. E a definição de vida é algo que foi criada pelos seres humanos. Então, não existe um consenso exatamente sobre o que é vida. E não vou nem entrar na questão sobre o que é vida humana, né? Mas vida de forma geral. Mas, por definição, foram criados alguns parâmetros para definir se um organismo é um ser vivo ou não. Então, esses parâmetros incluem, por exemplo, a capacidade de evoluir, a capacidade de ter uma atividade metabólica independente, a capacidade de se reproduzir e gerar novas cópias, a capacidade de responder a estímulos externos. Tá? Então, essas são algumas das características que fazem com que ele seja considerado um ser vivo. Além de uma outra característica que é chamada de unidade fundamental da vida, que é a presença de uma célula. Então, partindo desse pressuposto, se a gente for observar a estrutura de um vírus, nós vamos ver, para começar, que eles são organismos que não possuem células, eles são acelulares. Então, só por esse critério, ele já poderia ser retirado daquilo que nós chamamos de vida. Então, nós não consideraríamos como um ser vivo. Mas talvez esse seja um critério que não resolve muito o nosso problema, porque os vírus eles possuem uma série de características que o assemelham a organismos vivos, como, por exemplo, a capacidade de responder a estímulos externos, a capacidade de se replicar, a atividade metabólica que ele possui quando está dentro de um hospedeiro. Então, são algumas características que poderiam colocá-lo como um organismo vivo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que esta discussão sobre a natureza dos vírus ser ou não ser um organismo vivo, ela não existe para os virologistas. Então, para quem trabalha com vírus, para quem entende realmente da parte de virologia, não consideram os vírus uns seres vivos. Bem, algumas das características que as pessoas que defendem que um vírus poderia ser um organismo vivo, elas são a capacidade de replicação, a capacidade de responder a estímulo externo, a capacidade de causar uma infecção, de causar uma doença, apesar que essas duas não são características básicas para ser considerado um ser vivo, e a capacidade de se dividir, né, de se replicar, de gerar novas estruturas semelhantes àquela estrutura que deu início. Todas essas características, elas podem ser encontradas também em outros tipos de estruturas. Por exemplo, se a gente pensar em um plasmídio, plasmídio é nada mais do que uma sequência de DNA que está presente no interior de organismos procariotos e também de alguns eucariotos. O plasmídio ele é capaz de infectar algumas células e quando infecta essa célula, ele vai de certa forma, controlar o metabolismo dessa célula ao seu favor, podendo formar novas cópias, expressar genes, influenciar na característica daquele organismo que está infectado. Tá? Então, se a gente pegar todos aqueles parâmetros de que os defensores de que os vírus são seres vivos e colocá-los para os plasmídios, nós vamos ver que os plasmídios também deverão ser considerados como seres vivos. Então, quando a gente simplesmente quer colocar os vírus dentro da categoria de seres vivos por causa dessas características, nós criamos um novo problema. Então os plasmídios também são seres vivos? Poxa, mas eles têm características que são semelhantes. E aí existe uma outra situação. Existem os viroides e os virusoides. Os viroides, eles são simplesmente RNAs, fita circular, capazes de infectar plantas. E quando ele infecta a planta, ele se replica, ele modifica o metabolismo, ele pode aumentar ou diminuir o seu processo de replicação. Então, será que eles também nós devemos considerá-los como seres vivos? E aí, veja bem que essa discussão ela vai cada vez abrangendo outras estruturas, né, já conhecidas na natureza. E daqui a pouco nós vamos estar considerando que uma simples molécula de ácido nucleico deve ser considerado vida.
Então, é muito importante que nós temos uma definição para a vida. E dentro dessa definição, vírus não se enquadra. Consequentemente, os vírus não são considerados seres vivos. Muito bem. É importante que a gente entenda como que é a estrutura de uma partícula viral. Então, basicamente, todos os vírus eles possuem um ácido nucleico. Esse ácido nucleico ele pode ser de diferentes naturezas, daqui a pouco nós falaremos um pouco sobre isso, e ele contém uma sequência de proteínas ao seu redor. Essas proteínas usualmente são réplicas de uma mesma proteína denominada de capsômero, e o conjunto dessas proteínas é chamada de capsídio. A função dessas proteínas é proteger esse ácido nucleico quando a partícula se encontra fora da célula. Esses vírus que possuem apenas essa estrutura são denominados de vírus não envelopados. Então, é simplesmente o ácido nucleico e a proteína que o envolve. Mas existem também alguns vírus chamados de vírus envelopados. Nesse caso, além dele ter o capsídio, ele possui também uma estrutura membranosa ao seu redor, denominada de envelope. Essa estrutura membranosa, esse envelope, ele é obtido a partir da própria célula, pela grande maioria dos vírus. Raríssimas exceções, você tem que o material genético do vírus é capaz de sintetizar essa membrana. Na grande maioria, nós temos que quando o vírus ele vai brotar da célula, quando ele está sendo liberado da célula, ele carrega consigo um pedacinho da membrana da célula, que vai formar esse envelope. Consequentemente, a característica, a estrutura físico-química dessa membrana é exatamente igual à estrutura físico-química de uma membrana plasmática. Mas uma diferença existente são essas estruturas aqui. Essas estruturas são chamadas de espículas virais. Essas espículas são glicoproteínas, ou seja, proteínas contendo resíduos de açúcares na sua superfície, e vão funcionar como receptores para que o vírus possa encontrar uma célula para infectar. Os vírus que não possuem envelope têm como o próprio capsídio funcionando como receptor para encontrar a célula a ser infectada. Okay? Muito bem, então nós temos vírus envelopados e vírus não envelopados. Evidentemente que aqui eu estou fazendo uma simplificação da estrutura dos vírus, tá? Nós temos outras coisas que ao longo da aula nós vamos abordando. Muito bem, aqui ó, eu tenho algumas estruturas virais que são classificadas de acordo com o formato desse vírus. Então, uma delas é esse tipo de formato, que é o chamado de formato helicoidal. Um exemplo típico de vírus que possui esse formato é o vírus do mosaico do tabaco. Esse é o primeiro vírus a ter sido isolado. Ele é caracterizado por possuir um genoma constituído de RNA, daqui a pouco falarei mais sobre isso, e ao redor desse RNA nós vamos tendo as proteínas do capsômero, formando o capsídio. Quando está tudo montado, nós teremos essa estrutura aqui. Tá? Então, aqui uma micrografia eletrônica mostrando isso. Todas as imagens presentes nessa aula, elas são provenientes do livro texto de vocês, que é o Microbiologia de Bloch. Muito bem, aqui eu tenho um outro formato de vírus, que é o formato icosaédrico, o sistema icosaédrico. Eles são, sem dúvida, os vírus mais abundantes existentes na natureza, pelo menos aqueles que a gente conhece melhor. Quando a gente observa isso na microscopia eletrônica, nós vemos como sendo partículas quase esféricas, mas na verdade elas possuem uma simetria icosaédrica, onde existe um número de faces que vai depender do arranjo existente entre os capsômeros. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar uma face aqui constituída de 5 unidades de capsômeros. Tá? Então, existem diferentes faces para diferentes vírus. Esses são chamados vírus icosaédricos. Ok? Existem outros tipos de vírus que possuem um formato mais amórfico, ele não tem uma estrutura muito bem definida. Aqui é um exemplo deles, um vírus do tipo influenza, que é o vírus que causa gripe, falaremos mais sobre ele também. Veja bem, ó, que ele não é nem icosaédrico, nem aquele helicoidal, tá? Então ele não tem um formato bem definido. Tá? Esse daqui é um tipo de vírus envelopado. E aqui um outro tipo de vírus, que é o vírus da vacínia, tá? No grupo dos poxivírus.
Então, observe que existem diferentes formatos de vírus. Bem, quanto ao genoma viral, ao contrário dos seres vivos, que contém como genoma sempre DNA fita dupla, e a diferença vai se dar em relação aos genomas eucariotos, onde essa fita dupla ela é linear, e aos genomas de procariotos, onde a fita dupla é circular. No caso dos genomas virais, nós temos uma gama de possibilidades extremamente alta. Então, começando aqui, ó, dos vírus DNA. Veja bem que eles podem ter dois tipos. Os vírus DNA fita simples, então eu não tenho uma fita dupla, eu tenho apenas uma das fitas de DNA. Ou então eu tenho os vírus DNA fita dupla. Alguns exemplos desses vírus. Aneloviridae, um vírus que causa doença em humanos. Ficoviridae, um vírus de interesse veterinário. Parvoviridae, outro vírus de interesse veterinário. Vocês com certeza já ouviram falar desse vírus, principalmente pessoas que têm cachorro. Alguns vírus aqui que infectam bactérias, Geminiviridae, Inoviridae, Microviridae, e aqui um vírus que infecta a planta, Nanoviridae. Tá? Vírus fita dupla, DNA fita dupla. Eu coloquei aqui, gente, apenas algumas famílias, tá? Para DNA fita dupla, por exemplo, nós temos aproximadamente 30 famílias. Repare que sempre essa terminação DAI. Então, um vírus DNA fita dupla que vocês conhecem, Herpes viridae, tá? Ou Herpes viridae. Então, um vírus que causa herpes. Adenoviridae, um outro vírus extremamente importante para a saúde pública. Baculoviridae. Baculoviridae é um vírus muito interessante, é um dos poucos vírus onde a membrana do vírus ela é produzida a partir do genoma do próprio vírus e não obtida a partir do brotamento da célula. Baculovírus, eles são vírus isolados a partir de lepidópteras na fase larval, né? Então, ou seja, lagartas e lepidópteras, e eles são extremamente úteis no controle microbiano de pragas. Vamos pegar, por exemplo, lagarta da soja, lagarta do cartucho do milho, lagarta do maracujá. Existe no Brasil uma série de programas onde se utilizam formulações feitas a partir de baculovírus e você utiliza isso como sendo um inseticida natural para acabar com essas lagartas. Extremamente eficiente, não causa nenhum tipo de problema para a natureza. Papiloma viridae, um outro tipo de vírus DNA fita dupla, né? Causador do vírus do papiloma humano. Poxviridae, como por exemplo o vírus vaccinia, né? O vírus da varíola também, pertence a essa família. Então aqui apenas alguns exemplos. Mas nós temos também os vírus onde o genoma é RNA. Então veja bem que na natureza não existe entre os seres vivos, pelo menos não conhecido até hoje, nenhum tipo de RNA fazendo parte do genoma do ser vivo. Tá? Ele faz parte do transcriptoma, ele faz parte, né, dos ácidos nucleicos, do conjunto de ácidos nucleicos dos seres vivos, mas não fazendo parte do genoma. E aí, no caso dos vírus RNA, eles podem ser tanto RNA fita dupla, olha só, uma outra novidade aqui, ó, ou RNA fita simples. Tá? Os vírus RNA fita dupla, nós temos como principal representantes a família Helviridae. Dentre os vírus da família Helviridae, um vírus de extrema importância é o vírus chamado de rotavírus. Rotavírus é o vírus que causa diarreia, né? Causa infecções intestinais, extremamente importante aqui no Brasil, com áreas bastante endêmicas de rotavírus, principalmente em populações ribeirinhas, populações que possuem um saneamento básico menor. Outra característica desse vírus rotavírus é que o RNA ele é segmentado, ou seja, você não tem uma única cópia de RNA, você tem várias cópias de RNA. Existem também os vírus RNA fita simples, então agora uma única fita. E dentre esses daqui, a gente pode fazer uma outra classificação. O vírus RNA fita simples de polaridade ou de senso positivo e o de polaridade ou de senso negativo. O que significa isso? De senso ou de polaridade positiva significa que esse RNA ele está pronto para ser utilizado como RNA mensageiro assim que o vírus entrar na célula. Já os vírus de polaridade negativa significa que os nucleotídeos estão invertidos. Consequentemente, quando esse vírus penetra na célula, ele vai precisar primeiro fazer uma cópia desse RNA para só em seguida esse RNA que foi recém-formado
possa servir como RNA mensageiro. Então, isso que caracteriza ser polaridade positiva ou negativa. Polaridade positiva, ele funciona como RNA mensageiro assim que entra na célula. Polaridade negativa, ele não funciona como RNA mensageiro. Existem vários tipos para as duas famílias. Separei algumas famílias aqui que vocês provavelmente já ouviram falar ou conhecem algum deles. Primeiro vamos falar sobre a família Caliciviridae. Essa família de vírus é um vírus de interesse humano muito forte também. Ele causa infecção intestinal, levando a diarreia, a vômitos, desidratação, podendo inclusive causar a morte de acordo com o estado geral da pessoa. Não existe nenhum tratamento para vírus, né? Para a grande maioria dos vírus nós não temos um tratamento. Então, de forma geral, nós tratamos os sintomas. Nesse caso dos Caliciviridae, o tratamento vai ser sintomático, ou seja, tentar dar bastante líquidos, bastante eletrólitos para a pessoa. Uma outra família de vírus são a família dos flaviviridae. É um vírus que vocês conhecem bem. Dentro dessa família estão presentes o vírus da dengue, o vírus da febre amarela. Boa parte dos vírus do tipo arbovírus fazem parte dessa família. E uma família parecida com ele é a família Togaviridae, que tem o gênero Alphaviridae, que está presente, por exemplo, o vírus maiaro, que é um vírus que causa sintomas semelhantes ao vírus da dengue. Tem também o vírus chikungunya, que é um vírus já conhecido há muito tempo no Brasil, mas recentemente ele ganhou uma importância maior. Ele também tem uma sintomatologia parecida com o vírus da dengue, com o vírus da febre amarela. Mas a gente tem também o vírus da rubéola, que faz parte aqui dos togavírus. O vírus da rubéola, ao contrário do chikungunya, do maiaro, não são arbovírus. Arbovírus são os vírus transmitidos por insetos. O vírus da rubéola ele é transmitido de forma direta ou através de objetos, mas principalmente de forma direta. E um outro vírus, né, pertencente à polaridade positiva, à senso positivo, é o coronaviridae, né, que é o que nós estamos tendo essa pandemia nesse momento. Muito bem, mas existem também os vírus de polaridade negativa. Esses de polaridade negativa, então, eles não funcionam diretamente como RNA mensageiro. Um deles são os filoviridae. Filoviridae é um vírus extremamente importante, causa uma febre hemorrágica muito perigosa e nós temos como principal representante o vírus Ebola, que vocês já ouviram falar em algum momento. Ele causa uma hemorragia bastante perigosa e um outro tipo de vírus pertencente a essa família, né, que foi o primeiro a ser isolado na Alemanha, é o vírus de Marburg. Bem, um outro tipo de vírus de polaridade negativa são os paramyxovírus, né, da família Paramyxoviridae. Pertencente aqui aos paramyxovírus estão, por exemplo, o vírus da cachumba e o vírus do sarampo. Rhabdoviridae também é uma família muito importante e o principal representante que vocês conhecem é o vírus da raiva. A Arenaviridae também é um vírus que causa febre hemorrágica, é um vírus muito perigoso. Aqui no Brasil nós já tivemos relatos da presença dele, foi chamado de vírus Sabiá, que foi isolado na cidade de Sabiá, em Goiás, na década de 80, começo da década de 90, e é um vírus que causa uma hemorragia e mata em poucos dias. Tá? Uma outra família, a família Buneviridae, é uma família extremamente perigosa, nós temos representantes aqui no Brasil, causa uma febre hemorrágica, são isolados principalmente na região amazônica, pegando um pouco do Planalto Central também, e existem suspeitas de que algumas espécies desse vírus possam ser transmitidas por insetos, né? Então que sejam também arbovírus. E um exemplo de Buneviridae é a hantavirose, hantavírus, né? Que no caso não é transmitido por inseto, mas transmitido pela urina de rato. É um vírus normalmente fatal. Com certeza nós temos ainda muitas espécies existentes na floresta amazônica e em outras regiões que ainda não foram identificadas. Um outro tipo de vírus, né, uma outra família, RNA polaridade negativa, são os orthomyxoviridae. Dentro dos orthomyxoviridae estão os vírus da influenza, ou seja, os vírus que causam gripe. Veja bem que gripe não é a mesma coisa que resfriado. Resfriado pode ser causado por adenovírus, pode ser causado por coronavírus, mas gripe é causado por orthomyxovírus. Sempre pelos vírus da espécie influenza. E também existem aquele grupo de vírus onde o genoma ele passa de RNA para DNA. Veja bem que isso foi uma das quebras
dogma central da biologia quando se descobriu que era possível produzir DNA a partir de RNA. Para esses vírus, nós temos dois grupos: aqueles que produzem RNA fita simples, e dentro dessa família estão a família Retroviridae, como por exemplo o vírus da AIDS, o vírus da AIDS felina, o vírus da AIDS símia. Mas nós temos também os vírus DNA que fazem esse processo e que formam DNA fita dupla, e aí nós temos os vírus Hepaviridinae, como por exemplo o vírus da hepatite tipo B. Okay? Então, veja bem que essa também é um tipo de síntese que ocorre entre os vírus que não ocorre entre os seres vivos, ou seja, formar DNA a partir de RNA. Então, observem que a diversidade genômica, o número de possibilidades para vírus, é muito maior do que aquela que nós encontramos dentro dos repertórios dos seres vivos. De acordo com o mecanismo de replicação dos vírus, foi proposto por Baltimore, um virologista americano extremamente importante, uma classificação baseada nos genomas virais e na estratégia de replicação. E Baltimore ele propôs 7 classes de vírus, onde ele analisou como que seria a estratégia de cada um para a formação de RNA mensageiro. Então, ao invés de você classificar os vírus dentro de família, alguns autores preferem utilizar a classificação de Baltimore, colocando eles dentro de classe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Okay? As classes 1 e 7 são formadas por DNA fita dupla, positiva e negativa, cada fita é de uma forma, e nós temos aí a transcrição da fita negativa. No caso da classe 1, nós temos uma replicação semiconservativa, e na classe 7, uma transcrição seguida pela transcrição reversa. Tá? Okay? Na classe 2, são os vírus DNA fita simples de polaridade positiva. O que eles precisam fazer? Primeiro, eles vão sintetizar uma fita negativa. Essa fita negativa vai gerar o RNA mensageiro. Na classe 3, que são os RNAs fita dupla, né? Então ele tem as duas fitas, a fita negativa ela é transcrita e gera o RNA mensageiro. Na classe 4, são os vírus RNA fita simples polaridade positiva, nesse caso, como por exemplo os coronavírus. Nesse caso, o genoma ele funciona diretamente como RNA mensageiro. Quando a polaridade é negativa do RNA fita simples, nós temos que, primeiro, é necessário fazer uma transcrição do genoma, desse genoma, para aí sim ele funcionar como RNA mensageiro. Na classe 6, nós temos os retrovírus, são RNAs fita simples polaridade positiva, e eles precisam primeiro fazer uma transcrição reversa, formando um DNA fita dupla. Esse DNA fita dupla vai ter a transcrição da fita negativa, que vai formar o RNA mensageiro. Ok? Então, nós teríamos essas possibilidades de estratégias para cada um. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: em algumas dessas situações, nós temos que a síntese de um RNA mensageiro, ou mesmo a replicação do genoma, pode ser utilizado enzimas da própria célula, mas em outros casos isso não é possível. Vamos pegar, por exemplo, isso daqui, ó. Eu tenho um vírus RNA de polaridade positiva. Ele já funciona diretamente como RNA mensageiro. Como que ele vai sintetizar cópias iguais a ele, que vão gerar outros vírus? Olha só, uma célula de DNA, ela forma RNA. Agora, aqui eu tenho um RNA que vai ter que formar outros RNAs. Então, eu vou precisar de uma enzima, uma RNA polimerase, mas que ela leia fita de RNA. Então, ela vai ser uma RNA polimerase RNA dependente. No caso das células, no caso dos seres vivos, nós possuímos RNAs polimerase DNA dependente, ou seja, faz a cópia de RNA a partir do DNA. Então, nessa situação que eu peguei como exemplo, esse genoma, assim que ele entra na célula, ele traduz inicialmente para uma enzima capaz de fazer a leitura dele. Agora pega esse daqui, polaridade negativa. Ele funciona diretamente como RNA mensageiro? Não, não funciona. Ele consegue transcrever diretamente? Ele não consegue. Tá? Por que ele não consegue transcrever? Porque a transcrição
precisaria de uma enzima RNA polimerase, RNA dependente. A célula não possui isso e o vírus não consegue produzir isso. Então, poxa, como que ele vai fazer isso então? Deixa eu voltar nessa imagem aqui atrás. Ó. O que ele vai fazer? Aqui dentro do capsídeo, ele vai carregar uma enzima. Então, ele vai ter uma enzima RNA polimerase RNA dependente, ele vai carregar com ele. Quando ele entrar na célula, ele automaticamente utiliza essa enzima para transcrever isso e transformar essa fita RNA polaridade negativa em uma fita RNA polaridade positiva. E aí, essa fita funciona como RNA mensageiro e vai produzir outras enzimas, inclusive a RNA polimerase, que irá fazer parte das novas partículas virais a serem formadas. Okay? Então, quando o vírus ele não consegue de imediato produzir a sua enzima, a enzima que ele precisa para se dividir, para se replicar, ele tem que carregar com ele essa enzima. Quando ele tem um genoma semelhante ao genoma da célula, facilita, porque daí ele pode utilizar a própria maquinaria da célula. Então, essa foi a classificação de Baltimore. Muito bem, um dos vírus melhor conhecido e que funciona como modelo para compreender processos de replicação, processos de regulação genômica, de regulação metabólica, são os bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus extremamente bonitos e são vírus que infectam bactérias, como o nome já diz, fagos de bactérias. Muitas vezes nós chamamos eles apenas de fagos. A estrutura básica de um bacteriófago é essa aqui, ó, parece uma navezinha espacial. Então ele possui aqui o que seria a cabeça, que nada mais é do que o capsídeo dele, e no interior desse capsídeo nós temos o ácido nucleico. No meu exemplo aqui, o ácido nucleico é DNA. Em seguida, existe uma série de estruturas proteicas aqui, que são definidas aqui como sendo essa parte aqui, pescoço. Essa parte aqui é a bainha contrátil ou cauda. Isso daqui que é chamado de placa basal. Essa placa basal, ela dá sustentação a uma série de proteínas de fixação e também as proteínas da cauda. Essas proteínas da cauda é que vão garantir a especificidade do vírus. Especificidade é palavra-chave para vírus. Os vírus são específicos. Então, um vírus que infecta a bactéria, ele não infecta seres humanos. Um vírus que infecta o pulmão, ele tende a não infectar outras áreas. Por que isso? Porque existe uma especificidade para proteínas de superfície da célula a ser infectada. Então, esses receptores, no caso dos bacteriófagos, são essas fibras da proteína da cauda, elas reconhecem receptores na superfície da célula. Para pegar um exemplo conhecido nosso, atual, o coronavírus, ele utiliza como receptor, vamos falar disso mais no finalzinho da aula de hoje, ele utiliza como receptor as proteínas ACE2. A proteína ACE2 está presente principalmente no pulmão, mas ela está presente em outras partes do corpo também, inclusive no cérebro. Então, eu tenho que o vírus coronavírus, ele vai replicar principalmente no pulmão, mas ele também pode infectar outras células que possuam esse receptor. Então, existe uma especificidade da partícula viral a uma proteína presente na superfície da célula. O vírus só infecta as células que possuem esse tipo de proteína. Tá? Aqui, ó, eu tenho um esqueminha mostrando uma bactéria. Essa bactéria é uma bactéria gram-negativa. Tá? Por que eu sei disso? Porque aqui nós temos membrana externa e membrana citoplasmática e a camada de peptídeo glicano aqui no meio, né, a parede celular, e o bacteriófago se ligando aqui. Esse bacteriófago especificamente é o bacteriófago chamado de T4. Existe uma gama grande de bacteriófagos. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai reconhecer através dessas espículas da cauda aqui um ponto de ancoragem. Então, ele vai se ligar onde existirem receptores para a sua interação. A partir do momento que ele se ligou, ele vai fixar essas peças de fixação aqui. Em seguida,
essa bainha contrátil aqui da cauda, ela vai se contrair e vai forçar o tubo interior que está aqui dentro dela, que a gente não consegue ver. Então, é esse tubo aqui, ó, marrom. Então, ele força isso daqui, então ele injeta o genoma aqui dentro. Então, quando ele faz isso, ele consegue mandar aqui para o citoplasma o genoma do bacteriófago, do vírus. Esse genoma, aqui dentro, ele não está circularizado, mas assim que ele penetra no interior da bactéria, ele vai se circularizar. Okay? Para que isso possa ocorrer, aqui na cauda do bacteriófago, existe uma atividade de lisozima. Então, a lisozima é uma enzima capaz de degradar peptidilglicano. Ok? Aí o genoma vai entrar no interior. Tudo bem, aqui alguns tipos de bacteriófagos. Ó, então, eu tenho bacteriófagos RNA, que eles não possuem aquela cauda, tá? Eles parecem mais com vírus animais. Eu tenho outros bacteriófagos que são filamentosos, como o M13, muito comum. O ômega X174, ele é um outro tipo icosaédrico. E eu tenho esses bacteriófagos que são mais tradicionais, né? Que possuem essa cabeça, a cauda e as fibras de fixação. Okay? E aí existem tamanhos diferentes, existem formatos diferentes. Aquele que eu mostrei na imagem anterior é o T4, que é o mesmo mostrado aqui nessa imagem, nessa micrografia eletrônica. Então, aqui é uma foto real mostrando um bacteriófago. Tá vendo, gente? Ele é muito lindo. Estou apaixonado por esse vírus. Aqui um outro tipo, que é o bacteriófago lambda. É esse daqui, ó. Repare que ele não tem aquelas fibras da cauda. Tá? Então, a ancoragem dele se dá exclusivamente por um único filamento. Bom, então nós temos aqui variações de acordo com a espécie de bacteriófago. Bem, como que é a replicação do vírus? Então, no caso aqui, eu vou mostrar de um vírus bacteriano, mas a gente tem que entender que o processo para um vírus de bactéria, um vírus de planta, um vírus animal, ele é basicamente o mesmo. Então, aqui muita coisa vai funcionar da mesma maneira. Toda replicação, ela se inicia através do processo de adsorção. Então, o que é a adsorção? É a ligação do virion. Virion é a partícula de vírus que está no meio externo, é a partícula capaz de infectar uma célula, tá? Então, nada mais é do que o vírus que está na parte de fora da célula, né? O vírus completo capaz de infectar. Então, eu tenho o processo de adsorção. Esse processo de adsorção ele vai ocorrer com uma especificidade. Ele só vai se ligar onde eu tiver proteínas específicas aqui. Se o vírus não se liga, ele é mandado embora. Tá? Então, o primeiro processo é sempre essa ligação. Assim que ocorre a ligação, a gente tem que ter a penetração do ácido nucleico. Como que ele vai penetrar? Cada vírus tem uma estratégia para isso. Cada vírus desenvolveu um mecanismo onde ele consegue injetar o DNA aqui. Alguns vírus eles são fagocitados, no caso de vírus animais. Alguns vírus eles injetam, como é o caso dos bacteriófagos. Alguns vírus possuem uma fusão do envelope, né, para o caso dos vírus envelopados, com a membrana plasmática da célula, tá, no caso de vírus animais. Então, existem diferentes mecanismos para a penetração do ácido nucleico aqui. Assim que o ácido nucleico penetra, ele vai iniciar o processo de replicação, de síntese de outras moléculas de ácido nucleico. Tá? Por que isso? Porque ele vai precisar formar novas partículas, cada partícula terá que ter ácido nucleico, mas ele também vai produzir as proteínas. Dentre as proteínas, nós podemos classificá-las em dois tipos, chamadas de proteínas não estruturais, que nada mais são do que as enzimas, as proteínas funcionais, as proteínas que vão permitir que o vírus se replique, que vão auxiliar na montagem do vírus. Tá? E existem as proteínas estruturais, que são aquelas que vão fazer parte da estrutura do virion. Quais são elas? As proteínas do capsídeo e as proteínas do envelope, né? As proteínas da espícula que estão presentes no envelope. Cada vírus tem um grupo de proteínas distinto. Então, no passo 3, nós precisamos que essas proteínas e esse ácido nucleico se repliquem. Cada vírus tem uma estratégia para isso. Cada vírus tem um mecanismo para fazer isso. Vai depender principalmente de como que é o genoma daquele vírus.
Bem, a partir do momento que houve a replicação do ácido nucleico e a síntese de proteínas, nós teremos a montagem e o empacotamento dos novos vírus. Eles vão, no caso dos bacteriófagos, eles vão se acumulando aqui no interior até que essa célula sofre lise. E aí nós temos a liberação dessas novas partículas. Para outros tipos de vírus, nós podemos ter outros mecanismos de liberação dos vírus. Alguns vírus animais, eles vão liberando isso aos poucos. Alguns liberam isso em grandes pacotes. Alguns, ao liberar, acabam matando a célula. Outros não matam porque liberam de uma forma muito sutil, muito devagar. Então, o próprio efeito citopático que o vírus causa na célula vai ser dependente da forma que o vírus vai ser liberado. Ok? Muito bem. Aqui também, né, um ciclo de replicação do vírus bacteriano, mas a gente fazendo uma relação entre aquelas fases, né, desde a adsorção, com o que está sendo produzido, o que está sendo sintetizado em termos de ácido nucleico e de proteínas. Então, olha só, o primeiro ponto é o ponto de adsorção, que nada mais é do que a própria infecção do vírus na célula. Então, vamos chamar isso aqui de ponto zero. Colocando isso de minutos, ó, em 5 minutos mais ou menos, nós temos, daqui para bacteriófago, tá? Para um fago de bactérias. Nós temos a transcrição de RNAs mensageiros precoces, aqueles que são produzidos primeiro, que vai dar origem às primeiras proteínas. Essas proteínas, elas são proteínas funcionais e vão auxiliar no processo de transcrição de outros RNAs mensageiros e vão formar as proteínas intermediárias. Aqui a gente já começa a ter a formação não só de proteínas envolvidas na montagem do vírus, mas também de proteínas que vão fazer parte da estrutura do vírus. E depois a produção de RNA mensageiro tardio, né? Esse sim agora produzindo basicamente proteínas envolvidas apenas na estrutura do vírus. Em seguida nós temos o processo de montagem. Então o vírus, veja bem que aqui, ó, quando eu estou sintetizando as proteínas tardias, eu estou tendo a formação dos pedacinhos do vírus. Eu primeiro produzir o capsídeo dele, né, a cabeça, produzir as fibras, produzir a cauda, produzir a placa de fixação. Aí depois eu preciso organizar isso tudo. Então eu vou ter outras proteínas que foram produzidas que vão montar isso daqui. E aí eu tenho um virion maduro. Tá? Então, esse processo aqui, ó, levou aqui em torno de 25 minutos. Qual que é a diferença em bactérias? Lembra lá do tempo de geração de bactérias, que eu tinha mais ou menos aí 20, 25 minutos também, com uma Escherichia coli, ela duplicava? A diferença é que aqui eu não estou com o vírus formando um outro vírus. De um, eu posso estar formando centenas, milhares de novas partículas dentro desses 25 minutos. Então, é um processo extremamente rápido e extremamente produtivo. Tá? Isso para um mecanismo onde o meu vírus está produzindo novas partículas virais. Eu posso ter também um outro tipo de mecanismo que é chamado de ciclo lisogênico. Então vamos fazer uma diferenciação entre ciclo lítico e lisogênico. Ciclo lítico é isso aqui. Entrou um vírus, produziu novos vírus. No ciclo lisogênico, eu não vou ter a formação de novos vírus. Como que isso vai ocorrer? Olha só. Acabou de adsorver aqui uma partícula viral na célula. Então vamos supor que isso aqui é o DNA do hospedeiro, o DNA da minha célula. O vírus adsorveu, ele injetou, penetrou o ácido nucleico aqui, teve injeção do material. No ciclo lítico é o do slide anterior. Então a gente tem a duplicação do material genético, a gente tem a montagem de novas partículas virais, né, com produção, síntese de proteínas. E depois a gente tem a lise. Produziu novas partículas para infectar outras células. Tá? Ciclo lítico isso. No ciclo lisogênico, essa partícula aqui de ácido nucleico, ela vai se integrar ao DNA do hospedeiro. Então ele fica aqui, ó, integrado. Isso é um prófago. Ao fazer isso, ele pode inclusive separar algum gene que pertencia a essa célula. Mas cada vez que essa célula não vai morrer. Cada vez que ela se dividir, ela divide o prófago também. Então, é um mecanismo, é uma forma que o vírus encontra de ficar armazenado aqui e utilizar toda a estrutura da célula para proteger o seu genoma. Né?
Quando a gente analisa o vírus, não só de bactérias, mas o vírus de eucariotos, inclusive do ser humano, nós encontramos uma série de regiões que são provenientes de vírus que hoje fazem parte do nosso genoma ou do genoma de outros organismos, mas que são, na verdade, genomas de vírus que integraram e hoje fazem parte do nosso genoma. Tá? Muito bem, esse DNA aqui, viral, ele vai ser replicado junto com o DNA do hospedeiro durante a divisão celular. E, eventualmente, isso daqui pode ser induzido e passar para o ciclo lítico. Chegando no ciclo lítico, aí ele vai produzir novas partículas. Quando que ele vai fazer isso? Usualmente, essa indução ocorre quando essa célula se encontra em um ambiente que não é adequado. Baixa quantidade de nutriente, radiação ultravioleta excessiva, temperatura inadequada, pH. Então, em situações onde o ambiente não é favorável para a replicação, o vírus fala, opa, vou sair fora dessa casa, essa casa não me atende mais. Então ele cai fora antes que a casa caia. E aí ele passa para o ciclo lítico, produz novas partículas e vai se difundir na natureza. Esse tipo de mecanismo nós também encontramos em vírus animais. É, por exemplo, o que ocorre no caso do vírus da herpes. É também o que ocorre no caso do vírus da AIDS. Quando eu falo que uma pessoa é portadora do vírus da AIDS, significa que eu tenho que o genoma do vírus da AIDS se encontra dessa forma, na forma de profago. Por que que o melhor tratamento, a melhor forma de você atender um paciente portador do vírus da AIDS é qualidade de vida? Para evitar que o profago, para evitar que o genoma do vírus que está inserido aqui seja induzido para o ciclo lítico. E aí a pessoa passaria para a outra fase, que seria a fase ativa da síndrome da imunodeficiência adquirida da AIDS. Tá? Então, esse ciclo lítico e o ciclo lisogênico, ele está presente em bacteriófagos, mas também ele é encontrado em animais, e eu não falei aqui, mas também em plantas. Muito bem. Vírus de animais. Assim como os bacteriófagos, os vírus de animais, eles possuem uma variedade extremamente alta. Então, só para vocês terem exemplo, então nós temos vírus de DNA fita dupla não envelopados, vírus de DNA fita dupla envelopados, vírus de RNA não envelopados, vírus de RNA envelopados. Tá? Então, nós temos diferentes situações, diferentes tipos de vírus. O vírus animal, quando ele infecta uma célula, ele pode levar a diferentes situações. Vou colocar aqui alguns exemplos. Então, a primeira situação, então vamos pegar aqui uma célula qualquer, um vírus, ele se absorveu e penetrou o material genético e vai iniciar o processo de infecção dessa célula. Caminhos que ele pode seguir. Primeiro, ele pode simplesmente interagir com o genoma, se integrar com o genoma e aí levar à formação de uma célula tumoral. Então, ele transforma essa célula. Ok? Então, ele vai ficar integrado no genoma e vai alterar. São os vírus que causam câncer. Por exemplo, papilomavírus, tá? Um exemplo deles. Mas eu posso ter também outros caminhos para esse vírus, né? Onde ele vai se multiplicar, Então, aqui, ó, eu posso ter a multiplicação viral. Essa célula ela vai ser tomada por novas partículas virais e, consequentemente, ela acaba se rompendo, acaba lisando e liberando novas partículas que vão infectar outras células. Tá? Nesse caso, eu vou ter a lise da célula. Eu posso ter uma multiplicação viral, mas uma multiplicação muito lenta. Tá? Nesse caso, essa multiplicação ela pode causar uma infecção persistente que não leva à morte da célula, mas ele vai sempre utilizando os recursos. Evidentemente que ele vai causar algum efeito citopático nessa célula, nem que seja pela simples utilização de energia destinado para o metabolismo da célula, que vai ser desviado para o metabolismo do vírus. Então, isso vai causar uma infecção persistente. E eu posso ter a multiplicação viral, onde o vírus ele causa uma infecção latente, e nesse caso o vírus está presente aqui, mas ele não se replica. A partícula viral fica lá, quietinha,
mas não se replica. Veja bem que é diferente desse processo onde eu tive um processo de integração. Nesse caso, a partícula ela está presente no interior do vírus, ela não está integrada, mas ela não está se replicando. É uma infecção latente, não é uma infecção persistente. A diferença da persistente é que, nesse caso, existe uma liberação contínua, porém pequena, de partículas virais. Tá? A partícula está se replicando. Nesse caso aqui, o vírus está presente, não está integrado, mas ele não está se replicando. De acordo com o ambiente, de acordo com a situação, ele pode começar a se replicar e levar à lise da célula. Tá? Então, eu posso ter diferentes situações e eu tenho representantes de vírus para cada uma dessas situações. Vamos ver um deles, né? Então, um vírus bastante estudado, bastante conhecido. A partir da década de 80 foi, sem dúvida, o vírus mais estudado. Hoje a gente tem o coronavírus como sendo mais estudado, mas na época foram os retrovírus. E aí a gente tem o vírus da AIDS como principal exemplo. Olha só, o vírus da AIDS ele é composto de RNA. Esse RNA presente aqui é um RNA envolvido por uma série de proteínas, né, que formam o capsídeo. É um vírus envelopado e possui uma série de espículas na sua superfície, né, que são proteínas, que são glicoproteínas presentes aqui. Funcionarão como receptores. Esses receptores, eles se ligam especificamente a receptores de células do sistema imune, chamados receptores CD4. Bem, uma característica desse vírus é que o RNA ele vai ser transcrito para DNA. Então, para que ele faça isso, ele precisa carregar consigo as suas enzimas. Então, que enzima é essa? É uma transcriptase reversa. Tá? Além disso, ele vai carregar também um outro tipo de enzima que é capaz de fazer a integrase, ou seja, a integração do genoma viral no genoma da célula. E isso produz também proteases que estão envolvidas no processo de replicação do vírus. Aqui seria o genoma rapidinho do vírus. Mas como que ocorre a replicação dele? Então, primeiro, eu tenho a penetração do vírus na célula e a liberação do ácido nucleico. Essa penetração se dá a partir do reconhecimento das espículas virais com receptores CD4 das células do sistema imune. E aí eu libero no citoplasma da célula o genoma viral. Que genoma que é? Um genoma RNA fita simples. Esse genoma RNA fita simples ele vai ser transcrito para DNA fita dupla. Aí, esse DNA fita dupla, ele vai ser integrado a partir da integrase. Integrado onde? No genoma da célula. Então, o DNA viral vai ficar aqui, ó. Aqui é o DNA do hospedeiro em verde, o DNA viral fica integrado. Ele pode ficar décadas aqui. Tá? Ocasionalmente, alguma partícula viral é formada, mas em quantidade extremamente pequena. Nós teríamos uma infecção persistente. A liberação de um vírus muito lenta sem causar morte celular. Por isso que uma pessoa que está infectada e tem o DNA viral integrado, mesmo assim nós conseguimos detectar anticorpos para esse vírus, porque eventualmente uma partícula ou outra é formada, mas que não causa dano nenhum para a célula. Muito bem. A partir desse DNA viral aqui, ó, a gente tem a transcrição pela RNA polimerase viral que vai formar novas cópias de RNA que são exatamente idênticas a essa. Isso daqui vai ser traduzido, formar novas partículas e essas partículas vão ser liberadas. Tá? Então, eu tenho esse processo aqui ocorrendo. Bom, isso pode ocorrer de forma latente, isso pode ocorrer de forma lítica. Uma forma lítica, seria nesse caso aqui, eu teria uma replicação muito rápida, levando à morte da célula. De um paciente aidético. Nesse caso aqui, eu teria uma replicação muito baixa, o genoma do vírus está integrado no genoma da célula e o número de partículas ele é muito pequeno, não chega a causar dano. Daqui pode passar para esse ponto. Muito bem. Um outro tipo de vírus são os vírus do poliomavírus. Os poliomas vírus, eles produzem diferentes tipos de doenças.
como por exemplo, algumas infecções respiratórias. Mas eles também são vírus envolvidos aí na formação de tumores, como por exemplo o vírus SV40. Tá? Bem, o vírus poliomavírus é um vírus DNA, tá? Tem aqui a estrutura dele, então você vê que é uma estrutura simétrica, né? Então forma aquela icosaédrica. Ele causa infecção. Tem o DNA, que ele consegue se integrar ao DNA do hospedeiro, igual nós vimos lá para os outros casos, né, para bacteriófagos e para o vírus da AIDS. Ele estando integrado aqui, o que ele faz? Ele produz um RNA mensageiro que induz a proteínas virais indutoras de tumor. Essas proteínas, então, elas acabam levando à formação de tumores. Então, um vírus aí de interesse médico bastante alto, que são os poliomavírus. Outro tipo de estratégia de replicação para os vírus herpes. Herpes vírus, então aqui tem o formato dele. Então, icosaédrica, aqui uma micrografia eletrônica. A gente consegue ver aqui as espículas em volta. Tá? Então, vamos pegar aqui o genoma dele, é um genoma DNA. Ele vai para o núcleo da célula. Lá no núcleo, ele vai produzir RNA mensageiro, produz uma série de proteínas. Essas proteínas vão induzir a transcrição de proteínas, a transcrição e tradução de proteínas precoces, mais tardias, e por sua vez vão induzir outras proteínas, levando a um processo de replicação. Veja bem que a replicação desse vírus ela é diferente, ele utiliza aquele círculo rolante, que é o mesmo tipo de replicação que nós vimos para os plasmídeos. A partir dessa replicação, a gente tem a montagem viral aqui, formando várias outras partículas virais. Tá vendo? Então, apesar de ser um vírus DNA, ele tem uma estratégia de replicação diferente de outros vírus, ok? O envelope é um vírus envelopado, ele vai ser adicionado conforme cada um desses capsídeos brotar pela membrana plasmática. Muito bem, um outro tipo de vírus é o vírus coronavírus, né, que nós temos escutado bastante sobre ele. É um vírus RNA de polaridade positiva, fita simples. Então, esse vírus, ele tem que o seu genoma funciona diretamente como RNA mensageiro. Então, assim que ele penetra na célula, a primeira coisa que vai ocorrer é a formação de enzimas chamadas de replicase, que nada mais são do que RNAs polimerases, RNAs dependente. O que elas vão fazer? Vão replicar isso daqui, levando à formação de uma fita de polaridade negativa. Tá vendo? Ela está invertida. Aqui, 5 linhas, 3 linhas, ela forma 3 linhas, 5 linhas. Essa mesma replicase vai atuar aqui, formando outras cópias. Aí, essa cópia, ela se inverte novamente e ela funciona, cada uma delas, como sendo uma nova estrutura de genoma do vírus. Essa fita aqui também, ela vai levar à formação de uma fita positiva que vai funcionar como RNA mensageiro, e cada uma dos pedacinhos aqui de RNA mensageiro a ser formado vai levar à formação de uma nova proteína viral. Tem a montagem viral, proteína ao redor aqui. Tá? Como nós estamos na época aqui agora do coronavírus, vamos ver um pouquinho melhor esse processo de replicação. Então, olha só, vou pegar aqui, ó. Primeiro nós temos a partícula viral. O coronavírus, ele tem essa nomenclatura porque as espículas virais lembram uma coroa, tá? Então, coroa, corona. RNA aqui no interior, proteínas de superfície, as espículas virais. A mídia tem chamado muito de spikes, proteína spike, né? Não é correto a gente falar proteína spike, que são espículas. Spike é o nome em inglês. E aqui nós temos a membrana, que vai formar o envelope. Primeira coisa que vai ocorrer, a ligação disso com proteínas receptoras. Quem são as proteínas receptoras? Principalmente ACE2 ou ACE2. Essa proteína é uma proteína presente no pulmão, mas presente também em uma série de outras células. Tá? Inclusive, tem sido descoberta muito mais células que produzem esse tipo de proteína de superfície, esse receptor, do que a gente conhecia. Existe a integração aqui, ocorre dois mecanismos de penetração. Então, nós temos duas situações aqui. Ó. Um pode ser uma fusão, uma pode ser um processo de endocitose dessa partícula, levando aqui a um endossoma. Ou então eu posso ter a fusão direta da membrana aqui plasmática com a membrana do envelope. Lembra que a membrana do envelope dos vírus animais
possui exatamente as mesmas características físico-químicas da membrana plasmática. Qualquer uma das duas situações, nós vamos ter a penetração do genoma viral aqui. Entrou o genoma viral, vamos representá-lo aqui. Repare que nós temos ORFs. Lembra que eu falei das ORFs quando eu falei de genômica? Então, são pontos de leitura que vão originar moléculas funcionais. Bem, uma das primeiras coisas que vai ocorrer nesse genoma vai ser a tradução dessa região, que vai levar à produção de uma proteína primária aqui. Essa proteína primária nada mais é do que uma proteína funcional que vai estar envolvida no processamento de outras proteínas do coronavírus. E, posteriormente, nós teremos a expressão de outras regiões do genoma viral, levando à formação de uma série de outras proteínas. Tá? Então, está vendo aqui, ó, cada um desses segmentos, esses pequenos segmentos, vai formar uma pequena proteína. Então, existe aqui todo um complexo de replicação associado ao retículo endoplasmático rugoso que vai traduzir essas proteínas. Essas proteínas estão sendo traduzidas, o genoma vai sendo replicado, nós vamos tendo a migração dessas proteínas para o complexo de Golgi e a maturação e a montagem da partícula viral nesse próprio complexo de Golgi. A partir disso, nós temos a exocitose e a liberação para o meio externo de partículas completamente formadas. Tá? Estou vendo aqui essas partes aqui em rosa. Então, cada um desses daqui seria uma estratégia de neutralização ou de impedimento de replicação do vírus. Então, eu posso ter estratégia, normalmente a primeira estratégia a ser tentada, né, de neutralizar a adsorção dele, tá? Então, a ligação dele aqui. Esse é o mecanismo principal envolvido na produção de anticorpos, chamados anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes, eles se associam a essa região e impedem que essa partícula consiga se ligar ao receptor, consequentemente não tem infecção. Existem também outros mecanismos envolvidos na inibição das proteases do hospedeiro, e inibindo isso daqui impediria a entrada da partícula viral. Existe também inibidores de protease viral. Inibindo isso daqui, a gente teria o impedimento do processamento das proteínas virais, consequentemente não seriam formadas novas partículas. Existem alguns inibidores para a síntese de RNA viral, uma vez que ele utiliza uma RNA específica para ele, né? Então existe tentativa de medicamentos para isso também. E existem estratégias que visam impedir a maturação, a formação de novas partículas, né, da montagem de novas partículas ou o brotamento dessas novas partículas. Então existem várias linhas de ataque contra a replicação do vírus. Tá? A mais promissora sempre é impedir isso daqui, tá? E a de menor efeito colateral. As outras, elas sempre causam efeitos colaterais. Por exemplo, a cloroquina, tão falada aí, né, e utilizada de forma bastante política, ela atuava onde? A ideia seria a atuação dela exatamente nesse ponto aqui. Entretanto, os efeitos colaterais acabam sendo maior porque ele acaba afetando funções celulares. Além do fato de que a evidência de que ela evidentemente funcionaria, ela caiu por terra. Tá? Mas como bases fracas, elas sempre são pensadas na utilização de inibição do processo de entrada de partículas virais. Isso serve para outros vírus também. Muito bem, esse esquema aqui ele é retirado, é a única imagem, são as duas únicas imagens que eu não tirei do livro, que é de um artigo publicado agora em outubro de 2020, onde a gente tem um pouquinho mais sobre o processo de biologia e replicação de COVID-2. Muito bem. Outro tipo de vírus bastante importante, que tem um processo de replicação um pouquinho distinto, da família Rabidoviridae e Rabidovírus. Um exemplo desses vírus são o vírus da raiva. Então, esse vírus é um vírus de RNA fita simples, polaridade negativa, e como ele tem polaridade negativa, o que ele precisa? Ele precisa carregar uma RNA polimerase com ele. Essa RNA polimerase, assim que isso daqui entra na célula, a primeira coisa que ele vai fazer é transformar essa fita uma fita de polaridade positiva, que vai funcionar como RNA mensageiro.
Essa fita agora ela vai produzir outras RNAs polimerases, vai produzir as proteínas do hospedeiro, vai levar a replicação dessa fita original, levando a uma fita de polaridade positiva, que por sua vez é replicada novamente, ou transcrita, né? Nesse caso, são palavras sinônimas quando a gente pensa em vírus, levando à formação de outras fitas de RNA polaridade negativa, que farão parte do genoma de cada uma das partículas que vão ser formadas. Rhabdoviridae tem esse nome porque é rápido de bala ou de bastonete. Então, esses vírus têm esse formato aqui, ó, como se fosse um projétil de uma bala. Tá? O vírus da raiva ele tem exatamente esse formato, é ele que está aqui. Ó. Okay? Isso aqui vai ser liberado para fora da célula e dessa forma, durante o processo de liberação, ele vai ganhar o envelope a partir da membrana citoplasmática do hospedeiro. Outro vírus bastante importante é o vírus da influenza. O vírus da influenza ele causa a gripe, então conforme eu já falei, gripe sempre é causada pelo vírus influenza. Gripe é uma doença séria, é uma doença que pode matar, principalmente em pacientes imunocomprometidos, em pessoas mais idosas e em crianças. Tá? O vírus influenza é um vírus amórfico, ele não tem um formato muito bem definido. E ele se caracteriza pela presença de duas espículas virais, uma chamada de neuroaminidase e outra chamada de hemaglutinina. Então, elas estão aqui ao redor, são glicoproteínas. Essa hemaglutinina tem essa nomenclatura porque foi encontrado que ela tem a capacidade de aglutinar hemácias. Tá? A neuroaminidase é uma proteína encontrada, aí, é um grupo de proteínas encontrada em diferentes organismos, em diferentes células. Né? Essa nomenclatura ela vem exatamente por causa de ser similar a proteínas encontradas no sistema nervoso, mas ela é uma proteína específica, né, com características específicas para o vírus da influenza. Tanto a neuroaminidase quanto a hemaglutinina têm a capacidade de se ligar ao ácido ciálico, só que elas possuem funções diferentes. A hemaglutinina permite a entrada da célula e a neuroaminidase permite a saída da célula. Vamos ver aqui um esqueminha muito bacana da Qiagen. Então vamos pegar aqui, ó, o vírus da influenza, no caso aqui o exemplo é a influenza tipo A, aqui a membrana celular, a hemaglutinina, ela reconhece o ácido ciálico presente aqui na superfície da membrana celular. Formou aqui uma vesícula, essa vesícula aqui, ela vai se ligar a um lisossomo, e aí ligando-se ao lisossomo, que tem um pH um pouco mais ácido, ocorre a fusão das proteínas hemaglutinina com as proteínas aqui da superfície dessa membrana. Tendo essa fusão, tem a liberação do capsídeo. O capsídeo, assim que ele é liberado, ele é desorganizado, liberando assim o genoma viral. Uma característica do vírus influenza é que ele possui diferentes segmentos. Tá? Então, tá vendo aqui? Ele tem vários segmentos. E esse é um dos processos que leva à formação de linhagens de vírus que são capazes de causar doenças recorrentes, incluindo aí pandemias. Bem, esse RNA viral, cada um desses segmentos, eles vão passar por uma replicação. Essa replicação vai formar aqui um RNA de polaridade positiva, que vai formar em seguida um RNA polaridade negativa, que vai funcionar como genoma. Tá? Então lembra que o RNA do vírus influenza, ele está localizado aqui, ó. Aqui, ortomixoviridae, são RNAs, fita simples, polaridade negativa, ok? Muito bem, então, esse RNA de polaridade negativa, ele vai replicar dando de polaridade positiva, que gera outro novamente de polaridade negativa, que vai ser utilizado na formação de novas partículas. Mas essa molécula aqui de polaridade negativa, ele também vai ser transcrito para poder formar um RNA mensageiro. Se ele faz isso aqui, ele precisa de uma RNA polimerase RNA dependente. Ele não tem isso. A célula não tem isso. Consequentemente, o vírus tem que carregar com ele. Ok? Isso aqui vai sair do núcleo da célula, vai ser traduzido, levando à formação de proteínas virais. Aí, tanto proteínas envolvidas na montagem, na regulação dessa replicação, que são as proteínas não estruturais, esse NS é de não estruturais,
como também de proteínas envolvidas aqui na montagem, na estrutura do vírus. São as proteínas estruturais, especificamente as neuraminidase e as hemaglutinina, tá? Além de proteínas do capsídeo também. Isso tudo vai levar à formação do capsídeo contendo cada um dos segmentos de RNA aqui no interior. Isso aqui vai migrar para a membrana plasmática e aí ele sofre um processo de brotamento. Quem que está presente aqui nessa região de brotamento? As proteínas da superfície celular, as espículas virais, neuraminidase e hemaglutinina. Ele brota, forma-se uma nova partícula, essa partícula vai infectar outras células. Ok? Por que que esse vírus causa pandemias com uma certa frequência? Nós temos duas situações aí. Primeiro, o fato de ser um vírus RNA. Os vírus RNAs, eles não possuem um mecanismo de correção durante a sua replicação. Consequentemente, a taxa de mutação desse vírus é muito alta. Todo vírus RNA tem uma taxa de mutação maior do que os vírus DNA. Mas no caso do vírus da influenza, existe um outro fator, a presença desses segmentos. Eu posso ter, por exemplo, uma célula sendo infectada por dois vírus simultaneamente. Dois vírus com características diferentes. Na hora de ocorrer essa montagem, não existe como definir qual genoma que é de um vírus e qual genoma que veio de outro vírus. Consequentemente, eu acabo construindo diferentes tipos de partículas virais contendo genomas de origens distintas. Tá? E, às vezes, essa combinação pode levar a um vírus que tem uma capacidade de virulência maior do que o vírus que infectou a célula. Não só de virulência, né, que é a capacidade de causar doença, mas também uma capacidade de infecção de novas partículas, de novas células, e também uma capacidade de ser transmitido ainda maior, inclusive entre diferentes animais. Tá? Por isso que o vírus da influenza é um vírus que sempre oferece bastante risco para nós, por causa dessa alta capacidade de diversidade genética existente nele. Ok? Muito bem, pessoal. Então, para essa aula inicial de vírus, o que eu tinha é isso para vocês. Lembrando que não é uma aula de doenças virais, tá? É apenas para a gente entender as características básicas dos vírus. Na aula prática, quando a gente retornar presencialmente, nós trataremos um pouco sobre mecanismos de cultivo de vírus em laboratório. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre os agentes subvirais, viroides, virusoides e prions. Muito obrigado e até mais.